Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje é de português. Então, pegue aí o seu material, que é o lápis, o caderno e o seu livro de português. Você vai abrir ele na página 198 e 199, tá bom? Porque durante a explicação do assunto, eu vou fazer referência ao texto presente nessas páginas. Então, para que você compreenda o assunto, você precisa olhar, acompanhar junto comigo as informações, tá bom? Olha só, a aula de hoje vai ser uma revisão de um assunto que eu já tratei com vocês em aulas anteriores, que é o relato de experimento. Eu vou revisar o assunto e no final eu vou mostrar para vocês uma proposta de escrita, que é a atividade do dia, ok? Então, nas outras aulas sobre esse assunto, nós fizemos a leitura de um texto que tem por título Plantas Transpiram. E na ocasião, esse texto tem uma parte que é o objetivo. E o objetivo desse experimento era descobrir como as plantas fazem para expelir a água. Então, hoje nós vamos tratar mais uma vez desse texto e do assunto presente nesse tipo de texto, tá bom? Então, preste bastante atenção e vamos iniciar a nossa aula. Então, pessoal, vamos começar compreendendo o que é o relato de experimento. É o registro escrito da observação de um fenômeno natural relacionado ao ambiente ou ao organismos dos seres vivos. Então, perceba aí nas páginas que eu indiquei para você. Esse texto é o registro de uma observação que foi feita de um fenômeno natural. E que fenômeno é esse? É a transpiração das plantas, tá ok? Então, isso é o relato de experimento. Agora nós vamos compreender quais são as partes, tá, que compõem o relato de experimento. A primeira parte é o título, e o título informa o assunto do experimento. Perceba que no título do nosso texto é Plantas transpiram. Transpirar é o assunto do nosso texto, ok? A observação é o relato do fenômeno que foi examinado e despertou interesse em novos conhecimentos. Se você fazer a leitura da observação do seu texto, você vai perceber que aí está descrevendo um fenômeno, tá? Que foi observado. E que fenômeno foi esse? Que a maioria dos seres vivos, eles colocam para fora do seu organismo a água. E aí surgiu o interesse de pesquisar como é que as plantas fazem esse processo, tá? Então, isso é a observação do nosso relato de experimento. Outra parte é o objetivo, e o objetivo define o que se pretende fazer. Perceba que o objetivo do nosso texto é descobrir como as plantas fazem para expelir a água, ok? A hipótese, ela traz uma suposição sobre um novo fenômeno com a intenção de demonstrá-lo. Então, na hipótese do nosso texto, ela diz que as plantas, ela absorvem a água do solo, e essa água do solo é levada até as folhas, tá? E essa água, ela não volta para a raiz. Ela, de alguma forma, evapora pelas folhas. Então, essa é a hipótese do nosso texto, ok? Então, vamos continuar entendendo agora os materiais. E o que são os materiais? Relaciona o que é necessário para realizar o experimento, que no caso do nosso texto, o que foi necessário? Uma planta, um saco plástico, né, transparente e um barbante, ok? Logo em seguida, nós temos as experiências, que são os procedimentos que descrevem as ações, o passo a passo de como aquele experimento foi realizado. Então, no nosso texto vem mostrando que a planta foi envolvida, né, com o saco plástico, depois amarrado com barbante, a planta foi exposta lá ao sol, e aí esperou-se o quê? Os resultados desse experimento. E o resultado apresenta o que aconteceu no final do experimento. Que nós percebemos o quê? Que no final, né, o plástico ficou molhado, ou seja, a água que estava presente lá na planta evaporou. E por fim, nós temos a conclusão. É o que se afirma com base no resultado e comprova a hipótese. Então, é o fechamento de todo o texto. É a conclusão, ok? Agora que eu já mostrei cada uma das partes que compõem o relato de experimento, eu quero que você
Abra o seu livro de português na página 208, tá? Abre aí na página 208. Já abriu? Aqui nessa página tem uma proposta de escrita, tá? Tem a questão 1, que diz assim: observe os procedimentos e o resultado de um experimento. E aqui tem um experimento, tá vendo? Você vai ler esse experimento e ao final da leitura você vai vir aqui em rascunho. Perceba? Rascunho. Tem algumas perguntinhas aqui. E você vai responder, tá? Essas questões que estão aqui. Essa é a proposta de escrita da aula de hoje. Você vai responder essas questões. Por exemplo, tem a questão de número 1 que diz assim: dê um título ao experimento. Então, você vai dar um título, tá? Esse experimento. Vai escrever o objetivo desse experimento. Você vai escrever. Então, você vai responder todas essas perguntas, que é o passo a passo de um relato de experimento. Ou seja, você vai criar um texto, ok? Vai criar o seu relato de experimento, ok? Eu espero que você faça a atividade de hoje, tá? Tire foto e mande para sua professora. Espero também que você tenha compreendido a revisão que eu fiz sobre esse assunto, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima.